Paz e graça a todos quantos estão apreciando e ouvindo esta mesma mensagem. Hoje estamos aqui a fim de podermos transmitir a mensagem do Senhor, pois a palavra de Deus que vai sendo meditada no livro de Daniel, capítulo 6, nos seus versículos 10. Diz assim a palavra do Senhor. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janela aberta do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava a fazer. Estamos aqui para transmitir uma mensagem do Senhor, esta mensagem que vem nos falar acerca da intimidade com Deus, ou seja, o nosso tempo a sós com Deus. Uma vez que nós, como seres humanos, estando cá no mundo, temos tempo para fazer muitas coisas, temos tempo para os nossos familiares, temos tempo para com os nossos amigos, temos tempo para com os nossos pais, mas hoje estamos a falar sobre o nosso tempo a sós com Deus. Vimos aqui acerca de Daniel. Daniel era um servo de Deus que foi levado cativo de Jerusalém para a Babilônia. E Daniel, quando estava lá em Babilônia, embora sendo ele escravo, mas o seu coração era livre para Deus. Daniel tinha um Deus e ele priorizava o seu Deus. Ele priorizava o seu tempo para poder buscar a presença do seu Deus. Daniel tinha intimidade com Deus. E aqui nesse texto que acabamos de ler, nós vamos encontrar que lá em Babilônia haviam assinado um decreto de que nenhum dos servos que se encontravam lá em Babilônia pudessem adorar os seus deuses. Mas Daniel, mesmo ouvindo que esse decreto foi assinado, Daniel não parou de estar em comunhão com seu Deus. Nós encontramos que Daniel entrou em seu quarto e a sua janela estava em direção de Jerusalém. E o mesmo Daniel, ele tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. Sim, 3 vezes ao dia Daniel orava. E era um costume de Daniel. Não era algo que Daniel fazia de uma forma que um dia sim, um dia não. Ele fazia constantemente porque era o costume de Daniel. Nós, como servos de Deus, nós, como filhos de Deus, devemos também ter a intimidade, devemos ter a comunhão com o nosso Pai. E o tempo é um fator muito importante para os relacionamentos. Não há como termos um relacionamento com Deus se nós não termos tempo para Deus. Vimos, Daniel, ele tinha vários serviços que ele efetuava lá em Babilônia, mas mesmo assim, Daniel priorizava o seu tempo para se encontrar com o seu Deus. É assim também que nós, como cristãos, nós, como filhos de Deus, devemos sempre priorizar um tempo para nos encontrarmos com o nosso Deus. Porque se somos filhos de Deus, então devemos ter um relacionamento com Deus. Porque não há intimidade sem um relacionamento. E de que forma nós podemos nos relacionar com Deus? Nós podemos nos relacionar com Deus através da sua palavra e através da oração. Pois é através da sua palavra que Deus fala conosco e é através da oração que nós falamos com Deus. E a palavra de Deus vem nos dizer em Oséias capítulo 6, versículo 3, vem nos dizer que conheçamos e prossigamos em conhecer Deus. E como nós iremos conhecer e prosseguirmos em conhecer Deus se nós não temos comunhão com Deus? Como nós iremos conhecer e prosseguirmos em conhecer Deus se nós não nos relacionarmos com Deus? Se nós não nos encontrarmos com nosso Deus em oração e por intermédio da sua palavra? Assim como Daniel tinha uma vida de oração, nós também devemos seguir este exemplo, porque a oração é o meio que nós temos para falarmos com o nosso Deus. Só a oração, o único meio que nos permite. E se temos este meio, então não devemos negligenciar a mesma oração.
Porque o Senhor Jesus Cristo, mesmo tendo muita tarefa aqui na terra, mesmo servindo, ensinando, ele sempre reservava um tempo para se encontrar com o seu Deus. O mesmo Jesus, ele ia em lugar secreto, ia em um lugar deserto, em um lugar nos montes, a fim de se encontrar com o seu Deus. Assim, meus amados, nós também, não basta nós nos congregarmos em uma determinada denominação. Não basta estarmos unidos com os irmãos a fim de podermos buscar a Deus, mas também devemos ter o nosso tempo a sós com Deus. Devemos reservar um tempo diariamente para nos encontrarmos com o nosso Deus. Devemos sempre, a cada dia, quando o dia começando, devemos começar sempre o dia com o Senhor e terminando o dia com o mesmo Senhor. Porque não basta servir em público, não basta servir em congregação, mas também devemos ter um serviço, ou seja, devemos também buscar a Deus em nossas casas, num lugar secreto, porque o Senhor Jesus Cristo, quando estava ensinando os seus discípulos acerca de oração, ele havia dizendo aos seus discípulos que quando vocês querem orar, entrem no vosso quarto, tranquem as portas e orem em vosso Pai que está em secreto e Ele vos recompensará publicamente. É importante o nosso tempo a sós com Deus, porque é através do nosso tempo a sós com Deus que teremos mais intimidade com o mesmo Deus. É através do nosso tempo a sós com Deus que nós seremos fortalecidos na fé. Então, meus amados que estão assistindo este vídeo, pois eu vos convido, se o amado não tem um tempo reservado para o Senhor, então o amado deve priorizar o Senhor, pois devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, pois devemos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, porque não basta nos congregarmos, mas também devemos ter um tempo a sós com Deus. Então, neste momento, meus amados, pois a graça de Deus vos acompanhe, pois Deus esteja convosco. Amém. Amém. Amém.